Meus amigos, boa noite a todos. Que tenhamos uma noite maravilhosa, que tenhamos uma noite abençoada nesse dia 12 de maio e que todas as famílias estejam em paz e que Deus proteja todos aqueles que estamos unidos pelo coração, pelas almas, pelas mentes, pelo espírito, todos nossos seres, nossos entes queridos e que toda a humanidade se sinta um pouco mais protegida a cada dia que passa. Estamos iniciando nossa transmissão do nosso semanal programa, né, de parábolas e ensinos de Jesus, baseado no livro de Kai Bar Schutel, de uma maneira diferente hoje. Hoje estamos aqui iniciando, deixando a nossa gratidão à nossa grande Sueli Caldas Schubert, que nessa tarde de quarta-feira, 12 de maio, nos deixou um grande legado de amor, né? Uma pessoa maravilhosa, originária de Carangola, Minas Gerais, vivendo em Juiz de Fora, trabalhando constantemente na doutrina, aos 82 anos desencarna. Então, nós trouxemos aqui para a gente iniciar a respeito desse assunto, como uma homenagem. Nós vamos adicionar o nosso amigo Gutenberg Pascoal, para que fale um pouquinho dessa pessoa maravilhosa, pessoa sensível, essa dama aí da mediunidade, como é chamada, né? A nossa amiga Sueli, que tivemos o grato prazer de conhecê-la pessoalmente, as suas obras, são 9 obras deixadas para que a doutrina se enriqueça um pouco mais e que a sua presença nos marque muito durante toda a nossa estadia ainda, que ficaremos aqui nesse planeta ainda cumprindo o nosso papel, né, Gotô? Boa noite, obrigado pela sua presença. E eu deixo a palavra um pouquinho para você, para falar alguma coisa da Sueli, porque eu acho que é muito importante que a gente deixe registrado aqui hoje, né? Boa noite, Walter. Boa noite, amigos, espectadores, internautas, todos que nos acompanham. De fato, você colocou muito bem, dona Sueli, esse respeitável espírito que esteve entre nós até hoje, até o dia de hoje, como um ser encarnado, hoje fez a sua passagem para a pátria espiritual. E com muito louvor. Os nossos corações, aqueles que convivemos com ela, eu imagino um grande número de espíritas e trabalhadores, porque Sueli era incansável, ela estava por todos os cantos, não negava um convite de palestra, era muito difícil ela negar. Eu acredito que, como nós aqui consternados, muitos amigos estão pela sua passagem, porque o abraço de Sueli, sempre muito fraternal e carinhoso, nos vai faltar aqui no campo físico. Mas temos a certeza de que muito em breve, dona Sueli, a dama da mediunidade, esse espírito amoroso, franco, muito sério e dedicado à causa de Kardec, à causa da doutrina dos espíritos, logo estará de volta às lides, logo após um repouso necessário para essa chegada na pátria espiritual, esse mundo novo que se descortina para ela agora. Mas como eu coloquei na minha mensagem numa das redes sociais, né, hoje é dia de festa no mundo espiritual. É a chegada de um espírito que esteve entre nós e fez, de fato, uma caminhada justa e perfeita. Uma caminhada de amor, de trabalho e de dedicação. Nós temos só que agradecer a essa alma bondosa por tudo que nos legou, pelo amor que nos legou. Eu me lembro muito dos eventos onde estávamos com Sueli, alguns que nós promovemos e alguns outros com o Divaldo, e ela sempre acompanhava o Divaldo, né? Dona Sueli sentava com a gente por perto, enquanto o Divaldo se preparava para a palestra, sentávamos ali do ladinho dela para beber naquela fonte segura, para conversar um pouquinho, porque alguns poucos minutos de conversa com a Dona Sueli eram momentos de grande aprendizado. E ela falava com muita tranquilidade do mundo espiritual, uma pessoa que conviveu com Chico Xavier e convivia intensamente com Divaldo Pereira Franco e outros grandes estudiosos e dedicados trabalhadores da doutrina, sem dúvida nenhuma, era um espírito muito especial. Você citou 9 obras, mas, na verdade, ela tem 17 obras publicadas, né, entre uma infinidade de artigos e um material vastíssimo nas redes sociais, porque Dona Sueli, no auge dos seus 80 e poucos anos, né, ela abraça a pandemia como uma novidade para se reinventar, para ressignificar a sua vida. E já não se preocupa mais com as viagens e se dedica integralmente ao trabalho através das lives doutrinárias.
E nós, inclusive, tínhamos um combinado com ela que agora, no segundo semestre, nós estaríamos numa roda de conversa sobre mediunidade, já estávamos tricotando, né, esse evento. E é bom lembrar também que Sueli Caldas Schubert, ela é fundadora de um grupo espírita muito sério lá na cidade de Juiz de Fora, chamado Joana de Ângeles. Foi fundado no ano de 1986 a Sociedade Espírita Joana de Ângeles, uma entidade espírita muito respeitável e que desenvolve um trabalho belíssimo. Nosso ele viajava o Brasil e o mundo todo levando a boa nova de forma muito séria, muito respeitosa. E muito importante frisar, respeitando fidedignamente os ensinos com base em Allan Kardec. É isso, Walter. Muita emoção nessa hora, sobretudo porque vínhamos conversando com ela recentemente, sempre que podíamos, ligávamos e tomávamos alguns conselhos. Recentemente, ela esteve conosco na cidade de Campos dos Goytacazes, num fórum, num debate muito importante sobre mediunidade. Tivemos a oportunidade de estar com ela nesse momento, nessa roda de conversa, e muito aprendemos, né? Há um mês e pouco atrás, também numa live, onde ela também tratava da mediunidade na obra de Emmanuel. Então, estávamos muito próximos nesses dias. E graças a Deus, por essa despedida fraternal que tivemos com Dona Sueli. E, curiosamente, para deixar todos os nossos corações tranquilos, nós que vínhamos recebendo diariamente as notícias pela sua filha Érica, seu filho e os demais familiares, recentemente, hoje pela manhã, buscamos notícias e recebemos que ela estava bem, estava melhorando. Desde ontem, ela já estava dependendo pouco do oxigênio e dando aquela revigorada. Estávamos todos muito felizes e comemorando. Na verdade, era a bondade de Dona Sueli, deixando os nossos corações mais tranquilos na sua partida silenciosa e triunfal. Que Deus a abençoe. Muito obrigado. Toda a gratidão, Dona Sueli, essa dama do espiritismo, dama da mediunidade, por tudo que nos legou, pelo exemplo vivo do que é ser uma espírita dedicada desde a sua mais tenra idade. Militou na mocidade espírita, na maturidade e até agora na idade da maior experiência, dos 80 e poucos anos. Muito obrigado, Sueli. Parabéns, Walter, por render essa homenagem justa a essa dama tão querida. Guto, a gente que agradece a sua presença, a gente sabe que você tem compromisso, mas era muito importante lembrar realmente essa passagem de uma pessoa tão importante na doutrina, que arrasta as pessoas pelo seu exemplo e suas obras maravilhosas que nos trazem tanto ensinamento. E alguns espíritos iluminados que são colocados entre nós a cada alguns anos ou algumas décadas vão se deixando o seu rastro, suas marcas e cumprindo o seu papel ao longo da sua vida, das suas 8 décadas de vida junto a nós. Sueli agora descansa durante um tempo para se reabilitar, para que possa, no plano espiritual, voltar a nos proteger, a nos intuir, e estar novamente presente em nossas lives. Com certeza estará conosco, ela não vai abandonar tão facilmente. A gente sabe que essa mudança de plano, ela vai simplesmente ter levado uma bagagem de uma maneira maravilhosa. É isso que eu desejo, que ela realmente tenha eu sei que teve uma recepção muito carinhosa por todos aqueles que esperavam ansiosamente esse retorno à pátria espiritual, ao lar de onde ela veio e nos trouxe tanta luz. Guto, muito obrigado, boa noite para você, novamente obrigado pela sua rápida presença, mas com palavras tão bonitas, tão carinhosas. Obrigado e boa noite, temos um bom estudo, Walter. Obrigado, até logo, Guto. Bom, pessoal, então é isso. A gente queria deixar registrada essa homenagem de uma pessoa tão especial e ficamos muito contentes com a participação do Gutenberg, que gentilmente nos trouxe algumas informações a respeito da Sueli. E, meus amigos, essa vida encarnado, temos grandes emoções. Daqui a pouco vamos ter aí o Marcelo Ferreira, o Júlio Fernandes, nos trazendo emoções também a respeito da interpretação da parábola do Rico e Lázaro. É uma parábola que nos traz muita reflexão. Assim como na semana passada também tivemos, essa semana será bastante profundo, bastante opiniões e podemos tecer diversas perguntas das pessoas. Agradecemos a presença de todos, os nossos amigos internautas que estão presentes agora
e que nos verão depois em retrospectiva. Ficamos muito felizes em estar transmitindo pessoas diferentes, de opiniões diferentes, com interpretações, cada um a seu modo, mas sempre dentro da visão da doutrina espírita. Não a visão do palestrante, a visão do orador, mas sim aquilo que Kardec nos deixou, aquilo que a doutrina consoladora nos diz em suas obras principais e básicas. A gente agradece muito e deixamos realmente uma sensação especial no ar, um carinho pela Sueli, que nos proteja e que Deus esteja sempre presente em sua vida. Mas vamos tocar a vida, pois a nossa vida é trabalho mais trabalho, e desse trabalho o nosso amigo Marcelo Ferreira conhece. Tem trabalhado muito na doutrina, é uma pessoa muito querida e que tem nos brindado com vários ensinamentos e aceitou hoje participar dessa discussão, desse bate-papo, uma apresentação sobre a parábola do rico e Lázaro, uma parábola muito rica, né, como o próprio nome diz, e teremos também aí depois um bate-papo com o nosso amigo Júlio Fernandes, que vai estar estimulando as conversas. E o pessoal, coloquem as suas perguntas, viu? Durante a palestra do Marcelo, eu não vou colocar para vocês os escritos que vocês estão digitando, mas a gente vai guardando, e o que tiver de algumas opiniões relevantes ou perguntas serão colocadas no final, tá ok? Por exemplo, vou colocar agora um que já se manifestou faz tempo, mas eu esperei o Marcelo entrar. Então, nosso amigo Francisco Rebouças se manifestando. Boa noite, Francisco. A gente sabe que você também desenvolve um grande trabalho na doutrina, na agenda espírita, e está nos felicitando pela presença do Marcelo. Obrigado para você também, que receba o nosso abraço carinhoso aí do programa. Tá ok? Marcelo, muito obrigado pela sua presença, obrigado pela sua disponibilidade. Eu queria que você falasse alguma coisa a respeito da sua atuação na doutrina, para que depois a gente passe uma boa noite para o Júlio também. Bom, Walter, boa noite, Júlio, quero agradecer esse convite. Eu trabalho aqui no Movimento Espírita, na Sociedade Espírita Fraternidade em Niterói, no Rio de Janeiro. A gente tem um trabalho de palestra, um trabalho mediúnico. A CEF tem um trabalho chamado Remanso Fraterno, que é muito bonito, que é perto em Niterói, mas uma região um pouco longe da cidade. E o Remanso é uma escola que atende a crianças, é um trabalho muito bonito, que os companheiros querendo podem visitar. Então, o nosso Francisco Rebouças me apresentou ao Walter, e eu com muita alegria aceitei esse convite para que a gente possa falar um pouco de espiritismo com as interpretações de Cair Bachutel, que é um grande trabalhador do bem, um homem que deixou muitas obras e muitos ensinamentos. Então, eu estou aí com muita alegria e com muita honra, Walter, para cumprir esse relevante convite que é estar aqui hoje, essa noite que é uma noite especial, é uma noite em que marca o retorno de Sueli Caldas Schubert, essa grande trabalhadora do bem, ao mundo espiritual. É verdade, Marcelo, não sabíamos que essa noite se teria essa característica, né? Mas nós temos que saber que isso faz parte da vida, né? A vida espiritual tem suas idas e vindas nos mais diversos orbes, e nós estamos cumprindo nosso papel, e ela, com certeza, veio nos brindar com seu conhecimento, e agora vai se aperfeiçoar um pouquinho mais para que volte mais para frente e realmente nos traga novamente, as novas gerações, a sua luz, né? Isso que nós buscamos, andando em direção à luz, como sempre precisamos, né? Então, nós sabemos que, como a gente comentou no começo, a vida, como na situação desencarnado, é uma vida de provas, realmente, o tempo todo, para uns mais, para outros menos, né? De acordo com a lei de causa e efeito, a gente sabe que as consequências de nossos atos pretéritos estão estritamente ligadas à nossa vida atual. Então, para que tenhamos novas e boas encarnações, com situações talvez melhores e cada vez mais iluminadas, nós temos que nos dedicar a essa encarnação. Essa encarnação é nosso passaporte para uma encarnação melhor no futuro. Então, a nossa vida pretérita lá para frente vai ser essa. Então, que nos dediquemos agora, não vamos perder tempo, né? Seguir o exemplo aí que Sueli nos deixou, como tantas outras pessoas. O Divaldo fez aniversário a semana passada também, no alto dos seus 94 anos. Que maravilha, que lucidez, que iluminação nos trazendo essas pessoas que nos acompanham, né? Então, vamos bater um papinho com o Júlio também, né, Júlio? Boa noite. O Júlio de São José dos Campos vai falar da onde ele qual casa ele frequenta. Júlio, obrigado pela sua presença, disponibilidade.
um dia que eu sei que você está em aula, está podendo nos atender. Obrigado, boa noite, viu? Boa noite, eu agradeço imensamente aí o convite, é um prazer estar aqui falando com vocês, contribuir um pouquinho, um pouco de conhecimento que eu tenho, né? Mas estou à disposição. Eu trabalho na Casa Espírita, Fraternidade Irmão Rafael, aqui em São José dos Campos, que nós temos aí, eu trabalho com a escola, né? Sou dirigente da Escola de Aprendizes do Evangelho, e uma casa que tem assistência aí aos assistidos, né? As pessoas necessitadas, e também com o trabalho da sopa, né, que a gente fala que é a caridade aí com a distribuição de alimentos, e nessa pandemia não paramos um minuto, estamos ajudando todos que nos procuram lá. É um prazer, realmente, muito obrigado. Que bom, fico feliz de você estar presente aqui com a gente, também em nome da dona Célia, né, um abraço para ela se estiver nos ouvindo, que gentilmente nos recebeu para o lançamento do livro Almas, algum tempo atrás, na casa... Foi o primeiro lugar, viu, Júlio? O primeiro lugar que eu lancei o livro foi lá, fui muito bem acolhido, e as pessoas ficaram bastante atentas ao assunto, e foi uma grata satisfação. Eu agradeço aqui, na sua pessoa, à diretoria da casa, e foi muito bom. Eu agradeço também a ótima participação, o Walter nos presenteou aí com aula também na nossa escola, e foi muito enriquecedor. Muito obrigado. O Guto está nos deixando aqui uma mensagem, Guto, que também o nosso irmão de São Paulo, Álvaro Basílio Português, retornou ao plano espiritual nessa manhã. Então, também é uma pessoa de grande contribuição, muito ativo com um blog também, sempre com artigos novos, e as pessoas bastante seguidoras aí, no sentido de tirar aí as suas informações e conhecer bastante o que esse irmão fez durante tantos e tantos anos da sua vida. A gente deixa também o agradecimento ao Álvaro Basílio Portuguese, né? É o nome do nosso irmão que desencarnou hoje em São Paulo. Bom, meus amigos, eu fico muito feliz de estar aqui hoje com vocês. Acho que é uma noite privilegiada, com duas pessoas tão queridas, e vamos dar sequência então, né? A vida continua como nós dissemos. Agradeço a todos os presentes, agradeço a direção do IDEAC e da Rádio TV Esperança, todas as nossas afiliadas transmitindo também em diversos estados, e vamos lá então, vamos seguir em frente então, vamos fazer aqui uma partilha da tela aí com vocês, para que a gente possa fazer a leitura da parábola que Caibar fez de maneira tão brilhante, seus comentários, como sempre, né? Então, mais uma vez eu digo para vocês, como todas as parábolas, quase todas eu tenho dito, os comentários do Caibar são maravilhosos, porém são um pouco longos para que a gente use na mídia, aqui na internet, então nós tivemos o cuidado de selecionar uma parte, até para que o Marcelo e o Júlio possam continuar os comentários, que Caibar vai nos puxar realmente o início. Então vamos lá, vamos dar uma lidinha na parábola para que todos lembrem o que diz a parábola do rico e Lázaro. Então, palavras do mestre foram as seguintes, grafadas por Lucas. Havia um homem rico, que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo, chamado Lázaro, coberto de chagas, que estava deitado ao seu portão, desejoso de fartar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. Mas ninguém lhes dava, e os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Morreu o mendigo e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No Hades, estando em tormento, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e a Lázaro no seu seio, e clamou: Pai Abraão, tem compaixão de mim, e manda a Lázaro que molhe a ponta de seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te de que te recebeste os teus bens na tua vida, e Lázaro, do mesmo modo, os males. Agora, porém, ele está consolado, e tu em tormentos. Demais, entre nós e vós, está firmado um grande abismo, de modo que os que querem passar daqui para vós não podem, nem os de lá passar para nós. Ele replicou: Pai, eu te rogo, então,
que os mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para os avisar a fim de não suceder, virem eles também para este lugar de tormento. Mas Abraão disse: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Respondeu ele: não, pai Abraão, mas se alguém for ter com eles dentre os mortos, hão de se arrepender. Replicou-lhe Abraão: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Isso está escrito em Lucas, capítulo 16, nos versículos 19 a 31. Então vamos lá para os comentários do nosso Kai Bar Schutel. Ele nos diz o seguinte, grafado em seu livro, neste capítulo: este ensino é a proclamação da lei da caridade, cuja execução é imprescindível para todos que se abrigam sobre o seu pálido santo, como também para os que fogem aos seus generosos convites. O rico e o pobre Lázaro personificam a humanidade, sempre rebelde aos ditames da luz e da verdade. O rico gozou no mundo e sofreu no espaço. O Lázaro sofreu no mundo e gozou no espaço. Este rico, que se vestia de púrpura e que todos os dias se regalava esplendidamente, é o símbolo daqueles que querem tratar da vida do corpo e esquecem-se da vida da alma. São os que buscam a felicidade no comer, no beber, no vestir. São os que se entregam a todos os gozos da matéria. São os egoístas que vivem unicamente para si. Os orgulhosos que, entronados nos altares das paixões vis, da vaidade, da soberba, não veem senão o que lhes pode saciar a sede de prazeres. Não cultivam senão a luxúria, que mata os sentimentos e anula os dotes do coração. O rico é a personificação daqueles que são escravos do reino do mundo, que não veem mais do que o mundo, este paraíso perdido, entre os charcos da degradação moral, que avilta as almas e as atira aos infernos e antes dos vícios. Jesus falava geralmente por parábolas, e esta lição que o mestre ofereceu há 2000 anos aos povos da Palestina, o que consta do Evangelho de Lucas como um conselho salutar e memorável, nada mais é do que uma parábola. É um ensino alegórico, representativo do que se passa no espaço, para afirmar que a nossa vida ultratumba é uma consequência justa e equitativa da nossa existência na Terra. Pois bem, amigos, este é o comentário sensacional, pontual, muito bonito de Kai Bar. E a partir desse comentário, então, nós vamos deixar a palavra com o nosso querido amigo Marcelo. Ele terá o seu tempo para nos brindar aí com as interpretações a respeito de tantos ensinamentos que contém no bojo essa parábola. Marcelo, novamente eu agradeço. A palavra é sua, obrigado. Fique à vontade. Obrigado, Walter. Então vamos. É riquíssima a parábola, riquíssimos comentários de Kai Bar Schutel. E a gente vê nessa parábola algumas coisas importantes. E vamos começar pelos personagens principais. A parábola tem o rico, e observemos que o rico não tem nome. Representa um coletivo de pessoas com essas características. O rico é apegado aos bens materiais, usa com opulência e avareza a sua riqueza, ele tem o apego, ao mesmo tempo, a essas características. Né? Orgulhoso e egoísta a ponto de ser indiferente ao próximo. Ele não dava atenção a Lázaro, apesar de saber que Lázaro mendigava migalhas na porta de sua casa. Então vemos que, além do apego aos bens materiais, a usufruir aquilo tudo que lhe servia, o rico tem também essa característica de não conseguir ver Lázaro. Lázaro era invisível para ele naquele momento. E temos um outro personagem, que é Lázaro. A origem etimológica do nome Lázaro é muito interessante isso, é o que Deus ajudou. E nós temos no Evangelho um outro Lázaro, que é o irmão de Marta e Maria, que era um grande amigo de Jesus. Esse outro Lázaro é um personagem real, né? Amigo de Jesus, que foi ressuscitado, enfim, sai da tumba. É um outro Lázaro, um outro personagem que merece um outro estudo em outro momento. Esse Lázaro é um Lázaro da parábola, um personagem fictício. E
essa ideia de que o que Deus ajudou, né? A ideia de Lázaro tem esse nosso personagem da parábola é alguém que tem duas características, pobreza e doença. E ele tem mais características. Ele tinha resignação com a pobreza e também com a sua doença. Se satisfazia com as migalhas, não desejava os bens do próximo, não invejava. É muito interessante ver que o rico tinha muito apego aos bens materiais e Lázaro tinha desapego. Ele não tinha bens materiais e não os desejava. Porque é possível que alguém não tenha bens materiais, mas tenha apego. Porque o apego é essa relação nossa com o bem material que nós temos ou que nós queremos ter. Às vezes nós não temos, mas queremos tanto ter alguma coisa que não nos pertence, que isso também é um apego, nos perturba e nos perturbará na desencarnação. Lázaro não tinha nem o apego, não tinha bens, então não tinha o que se pegar, e nem desejava os bens dos outros. Veja que ele se satisfazia com as migalhas que caíam da mesa do rico. É interessante também que os cães vinham lamber suas chagas. Apesar de Lázaro ser, entre aspas, invisível para o rico, ele existia para os animais que se apiedavam dele. O nosso Cair Barchutel, o escritor que a gente estuda nesses estudos do Walter, ele afirma que Lázaro representa os excluídos da sociedade terrena. É muito interessante essa observação, né? Então, Lázaro representa um representante dos excluídos. E aí acontece que os dois morrem. Morre o rico, morre Lázaro. E Lázaro morre, diz a parábola, e vai para o seio de Abraão. Aí já tem os simbolismos que temos que interpretar, que o autor interpreta muito bem. O seio de Abraão aí é exatamente aquilo que alguns chamam de céu, que nós chamamos de mundo espiritual superior, né? Abraão foi, isso diz Cair Barchutel no comentário, o patriarca dos hebreus, tinha uma profunda fé e uma confiança absoluta em Deus. Então, simbolicamente, é um representante de Deus. Para nós, podemos dizer que é um espírito muito evoluído. É interessante observar que os hebreus evitavam falar o nome de Deus. Daí tem o pai Abraão como representante de Deus. Lázaro morreu, diz a parábola, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Não fala em sepultamento, porque Lázaro já tinha o desprendimento do corpo, né? Então é muito interessante essa chegada de Lázaro no mundo espiritual. Como ele não tem apego aos bens materiais, porque não os tinha, né? E também não desejava o que os outros tinham, ele já se sente bem. Isso é uma regra que Kardec vai estudar em toda a codificação, especialmente no livro O Céu e o Inferno. Né? Você, quando não tem apego, porque você, quando desencarna, você não tem mais a matéria. Apesar de você ter um corpo semimaterial, que é o perispírito, você não tem mais a matéria. Se você tem apego à matéria, você tem uma perturbação grande na desencarnação. Se você não tem apego, você não tem essa perturbação. Então, Lázaro já se sente bem, porque ele, como não tinha bem, não tinha apego, ele fica bem com a desencarnação. Não sofre esses traumas. E a outra questão é que ele tinha resignação. Lembramos que no Evangelho segundo o Espiritismo está lá obediência ao consentimento da razão, resignação, consentimento do coração. Ele era resignado com o seu processo expiatório, com a sua doença, porque além de pobre, miserável, ele era doente. Então, ele não tem emoções que atrapalhem o seu processo desencarnatório. Não tem revolta. Então, os sentimentos que ele tinha quando estava ali no corpo, suplicando migalhas, são os sentimentos que ele leva quando desencarna. Então, ele fica bem. Porque ele não tem mais o corpo, não tem apego ao corpo, e aí ele fica bem quando chega ao mundo espiritual. Ele não tem desespero e sofrimento com a doença, é resignado, e aí ele fica bem quando chega no mundo espiritual. Chega bem a ponto de ter muita paz, estar lá, como diz a parábola, no seio de Abraão. Então é muito importante aqui a gente fazer uma reflexão sobre esse processo desencarnatório,
Agora comentávamos sobre a Sueli Caldas Schubert, que desencarnou hoje, que ela estará bem, pelo bem que ela fez, pela forma como ela vivia. Vai ser recebida em festa, não temos dúvidas quanto a isso. Pela história de vida dela. É a lei de justiça. E é assim que funciona com todos nós. Aquilo que nós temos em mente nesse momento, se desencarnarmos agora, vai ser aquilo que nós teremos em mente no mundo espiritual. Então, é muito interessante. Nossos defeitos, nossos pensamentos dominantes, nossas virtudes, nossos apegos, nossos desapegos, seguirão conosco no momento da desencarnação. Seguimos na parábola. O rico morreu. Diz o texto do Evangelho, da parábola. Morreu também o rico e foi sepultado. Não tem palavras perdidas numa parábola de Jesus. Né? Então, Lázaro não foi sepultado. Não há menção ao sepultamento. O rico foi sepultado. É exatamente o vínculo ao corpo. É óbvio que o corpo de Lázaro também foi sepultado. Mas ele não tinha apego, então isso não é sequer mencionado. O rico tinha apego, foi sepultado. E vai para o Hades. Carri Barchuta, na nota da parábola, do final do comentário da parábola, explica para nós que Hades são as regiões infernais da mitologia grega. Tártaro eram para os romanos e para católicos, evangélicos, inferno. Né? E então Hades, o rico, vai para o inferno, numa visão atual. Para nós espíritas, ele vai para o mundo espiritual inferior. O Lázaro, mundo espiritual superior, o rico, mundo espiritual inferior. Interessante uma coisa que acontece com o rico. De onde ele está, ele consegue ver Lázaro, que estava no mundo espiritual superior. E aí, por quê? Isso é trabalhado também nos comentários da parábola. Era um processo expiatório dele. É um processo de culpa dele. A culpa nos vincula, nos faz localizar a pessoa que amamos ou que odiamos. Então, quando ele desencarna, ele lembra, por que eu não socorri Lázaro? Cadê o Lázaro? Lázaro morreu também, não estou encontrando o Lázaro. Ele vê Lázaro feliz. Então, vejamos que Lázaro não era tão invisível para ele. Ele, quando estava lá, feliz, ele sabia que tinha o Lázaro lá na porta, precisando de comida, e ele não ligava. Né? E aí, quando ele desencarna, pelo processo de culpa, ele entra em sintonia, lembra de Lázaro, e aí vê o Lázaro bem, e ele mal. Né? Ele chega no mundo espiritual, vou fazer o mesmo comentário em relação à chegada dele no mundo espiritual. Ele chega no mundo espiritual e, como ele era muito apegado às coisas materiais, gostava muito, usufruía com muito prazer e com muita avareza, muita volúpia, ele sente falta. Sente falta. Porque não tem mais a matéria. Ele curtia demais a matéria, era apegado à matéria, não tem mais, sofre. É natural, minha gente. Olha que lição para a gente. Né? E isso é o choque do desapego. Quanto mais apegado nós formos, mais difícil vai ser o processo da desencarnação. Quanto menos apegado nós formos, mais fácil será o processo da desencarnação, da desvinculação nossa com a carne, com a matéria. Só que, além dele ser apegado, ele era egoísta, indiferente com a dor do próximo. Aí sofre mais. Porque a gente pode ter gente que é apegada, nós podemos ser apegados, mas ter bons sentimentos. Aí tem o sofrimento do desapego, mas tem a compensação porque a gente fez coisa boa. E aí a gente vai passar por um período de desapego, a gente não tem mais a matéria, vai ter que aprender a viver sem a matéria, mas a gente tem bons sentimentos. No caso do rico, ele tinha o apego, sentiu falta, e ele tinha os conflitos conscienciais de dor moral, porque ele era um sujeito egoísta. Então ele sofre uma sede tremenda. Né? Mas aí alguns podem pensar assim, mas o rico não fazia o mal. Ele ficava na dele lá, usufruindo da riqueza dele. Aí vamos ao Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec, o Livro dos Espíritos é a primeira obra da codificação, publicada por Allan Kardec, de perguntas e respostas aos benfeitores.
Pergunta Allan Kardec aos benfeitores espirituais na questão 642, do Livro dos Espíritos. Para agradar a Deus e assegurar a sua posição futura, bastará o homem que o homem não pratique o mal? Ou seja, só não praticar o mal? Respondem os benfeitores, não. Cumpre-lhe fazer o bem no limite de suas forças, porquanto responderá por todo mal que haja resultado de não haver praticado bem. Isso é muito sério. Então não basta não praticar o mal. A gente tem que fazer o bem no limite de nossas forças. Porque o mal que for consequência da nossa omissão está na nossa conta também. Então o rico, ele fingia que não via Lázaro. O Lázaro provavelmente morreu de fome. Isso não está na parábola, mas na dedução. Ou das doenças dele, a falta de total socorro, não tinha médico, não tinha nada, né? Só tinha os cachorros ali para lamber as feridas. Então, nós vamos percebendo que esse egoísmo dele o atormenta quando ele desencarna. Então, ele não tem a matéria, ele sofre o choque da realidade do mundo espiritual, que é um mundo não material, um choque que todos nós vamos ter, e quanto menos apegados, menor será o sofrimento. Mas ele sofre o choque moral, da dor moral do egoísmo dele. Por que eu não ajudei aquele homem? E isso a gente deduz pelas perguntas que ele faz. Aí, ele procura o pai Abraão, se dirige, porque ele vê Lázaro e vê o pai Abraão. Ele faz uma espécie de oração. Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Então ele pede pela misericórdia divina. E manda Lázaro que molhe a água na ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque eu estou atormentado dessas. Implora para misericórdia. Mas olha que interessante, ele continua orgulhoso. Ele vê Lázaro como inferior. Ele pede a Abraão para mandar o Lázaro vir até ele. Ele não pede que o pai Abraão refresque ele. Manda ele. Porque eu sou o rico, ele é o pobre. Então ele continua querendo dar ordem no excluído. Ele não consegue entender que a ordem das coisas mudou. E continua arrogante. E é interessante que essa água aí não é a água física, isso fala Pierre Pascal. Ele queria paz, que Lázaro já possuía, ele não possuía. Resposta, pai Abraão, lembra-te que recebeste os teus bens em vida, e Lázaro somente males. Agora Lázaro é consolado e tu atormentado. E está posto entre vocês, entre nós e vós, um grande abismo. Quem está lá não pode vir para cá, quem daqui não pode ir para lá. Bom, vamos entender isso. O rico recebeu os bens na sua vida e se apegou. E não fez o bem. E Lázaro sofreu por resignação. E não teve bens. Então desencarna e fica bem. Mas que abismo é esse? Que ele apela para a misericórdia e não pode ser socorrido? A situação vibratória deles não permitia esse tipo de socorro, esse tipo de contato, esse tipo de água que ele pede. Não era possível, porque Lázaro conquistou isso com anos de trabalho, e ele não conquistou isso nos anos que ele ficou no corpo. Então, é a lei de justiça. É óbvio que ele podia ser socorrido, podia receber passe, mas muitas vezes os espíritos nessa faixa espiritual em que está o rico, eles não conseguem ver quando são visitados por benfeitores. Não veem. Mas eles não podem ter a paz que o outro conquistou. Dessa forma, ele me dando. Ele tem que conquistar. Me lembro da parábola das 10 virgens, em que tínhamos 10 virgens que esperavam um noivo. 5 eram prudentes, 5 eram tolas. As 5 prudentes tinham óleo na lanterna. E as 5 tolas não tinham óleo. O noivo chega de noite, acho que tem pouco óleo, pedem para que tenha muito. Me dá um pouquinho do seu óleo, que aí todo mundo vai poder ir. Aí elas falam assim, não dá, porque senão não vai ter nem para a gente, nem para você. Vocês têm que ir lá na venda em que vende o óleo, comprar e vir. E elas vão lá comprar, e quando elas voltam, o noivo já tinha entrado na festa, elas perderam a oportunidade. E aí, por que a virgem, que era boa, não pôde dar para outra aquele óleo? Dividir. Que falta de caridade. Não, é porque não dá para dividir a virtude conquistada.
Por mais que amemos os nossos filhos, não podemos dar para eles aquilo que nós conquistamos. Podemos ensinar, mostrar o caminho. Ó, venda é ali, vai lá e compra. Mas cada um tem o seu caminho evolutivo e tem que conquistar a sua virtude. Então, por esse motivo, Lázaro não podia descer e trazer o socorro, mesmo que Lázaro quisesse, a paz que o rico queria. Esse abismo é da lei de Deus. É um abismo vibratório. Depois, o rico, então, conformado pela impossibilidade, pela resposta negativa, faz um segundo pedido. Ó pai, mandes a casa do meu pai, ou mandes Lázaro a casa do meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê o testemunho, a fim de que não venham também para esse lugar de tormento. Então, agora aparecem esses novos personagens, os 5 irmãos do rico, que a gente pode imaginar que seja a humanidade toda. Vai até lá, pede para o Lázaro ir lá e falar. Resposta. Primeiro observemos, ainda imperativo, né? Manda Lázaro na casa dos meus irmãos. Ele continua sendo arrogante, ele consegue entender. A forma como ele ora é para ordenar que Deus faça o que ele quer. Observemos isso. E a resposta de Abraão. Eles têm Moisés e os profetas. Ouçam. Então aqui Abraão, o pai Abraão, esclarece em poucas palavras que há um plano divino de revelação e que esse plano tem que ser respeitado. Eles têm que ouvir o que está ali revelado. Mas aí insiste o rico. Não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos for ter com eles, arrepender-se-iam. Resposta de pai Abraão. Se não ouvem Moisés e os profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum outro ressuscite. Óbvio. Porque eles precisam ter as condições mínimas para que possam até entender a aparição de um morto. E essas condições mínimas estão na base religiosa deles, que estava na lei apresentada por Moisés e pelos profetas. Me lembro de uma história que pude conviver, experimentar, quando, junto com amigos, em Brasília, tive com um médium, Júlio César Grande Ribeiro, um grande médium, já desencarnado, que era um médium, conhecido por Julinho, carinhosamente chamava de Julinho, que era um médium de efeitos físicos, de efeitos inteligentes. Ele tinha livros psicografados, mas ele produzia fenômenos de materialização. E na entrevista que fizemos com ele, que fizemos uma entrevista lá para nosso grupo de estudo da CEF, fizemos muitas perguntas, ele contou uma coisa muito interessante que eu nunca mais esqueci. Ele contou que várias pessoas assistiram materializações de parentes, através da mediunidade dele, do ectoplasma dele, se materializavam parentes mortos para algumas pessoas. Quando o fenômeno acabava, as pessoas iam falar com ele deslumbradas. Ah, meu Deus, agora eu sou espírita, agora eu acredito. Julinho falou que encontrou várias dessas pessoas anos depois. E que muitas delas não acreditavam mais em nada. E o Julinho perguntou, mas você não lembra? Ah, não, isso foi coisa da minha cabeça. Porque quando nós não lemos Moisés e os profetas, nós não vamos entender os mortos. Quando a gente não tem base intelectual, de estudo, a gente não entende o resto. Então, vamos aprender com essa belíssima parábola o comportamento a ser seguido, o de Lázaro. Desapego já em vida, tendo ou não bens. Vamos começar a desapegar. Óbvio que estamos na Terra e a Terra tem os seus atrativos. E vamos viver na Terra, mas não vamos apegar na matéria. Apesar de a gente estar no corpo, a alimentação ela é prazerosa. Então vamos comer, mas com cuidado, com as cautelas da alimentação que não seja saudável. Isso já é um exercício de desapego. Não comer demais. Né? E por aí vai. Cada um vai encontrar aí de que tem que se apegar em relação à matéria. Né? E quer, mas eu não tenho nada a me apegar, mas às vezes a gente tem apego porque quer ter dos outros. Então, vamos pensar. Óbvio que eu quero fazer um plano de vida, quero ter os meus bens materiais, está dentro do meu projeto de vida enquanto estou na Terra. Mas se isso significa que eu vou ficar apegado nos meus bens materiais, isso já vai me causar problema depois que eu desencarnar.
Resignação com o sentimento do coração. Quando tivermos problemas, vamos nos resignar. Vamos entender que as leis de Deus estão aí, são justas, e tudo porque eu passo é para a minha felicidade, para o meu aprendizado. Então, vamos nos tranquilizar em relação aos problemas. E buscar o que é necessário. Lázaro queria só o que sobrava as migalhas que sobravam da mesa do rico. Na questão 922 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta se há um padrão de felicidade comum a todos os homens, dizem os benfeitores, com relação à vida material, é a posse do necessário. Com relação à vida moral, consciência tranquila e fé no futuro. Então, posse do necessário. Então, vamos pensar no que é necessário e vamos dispensar o que é supérfluo, começar a fazer isso, que vai ser muito bom. Buscar esses sentimentos, né, de tranquilização anterior, de boa sintonia, né, e ver que Lázaro, mesmo quando estava no sofrimento, era socorrido. Os cães vinham lamber suas feridas. Ele não ficou desamparado do desamparo das leis de Deus. Vamos ver o que aprendemos com o rico. Aprendemos com o rico a visão reversa de não nos apegarmos. Se nos apegarmos, vamos ter problema. Aprendemos com o rico que não podemos ser egoístas, não podemos não ver os excluídos, como diz Carlos, né? Que são os invisíveis da sociedade. Nós precisamos ver e ajudar dentro das nossas possibilidades. Ajudar não significa sempre dar o dinheiro, mas ajudar de alguma forma, onde estivermos engajados, na casa espírita, no projeto social, para que possamos ajudar os companheiros à nossa volta a que se levantem. Não é possível fechar os olhos para os excluídos da Terra, porque se fechar, depois vai dar dor lá na frente. Então, ter os olhos abertos para o sofrimento à nossa volta, para fazermos alguma coisa. Aprender com o rico é interessante, a buscar o socorro. Ele pediu, ele orou. Pai Abraão, pede a Lázaro, Pai Abraão. Então, orar em qualquer circunstância. É muito interessante essa lição. Mas, orar entendendo que a oração tem que ser bem feita. Saber o que pedir. Ao invés de exigir de Deus alguma coisa, saber orar, no sentido de pedir a Deus força para que eu possa alcançar aquilo que ainda não tenho. Pai Abraão, Deus para nós, dê força para que eu possa entender a forma de alcançar a paz de Lázaro. Então, é nesse sentido. E ouvir as respostas e aceitá-las. Compreender, meus amigos, que há um plano divino. Moisés, os profetas, Jesus e Espiritismo. Primeira, segunda e terceira revelação. Hoje, os mortos já nos falam, com o aval de Jesus, que nós possamos ter ouvidos para ouvir. Que bom, Marcelo, que bom, que ensinamentos, né? A gente, como tinha comentado, a palestra, ela traz uma interpretação em cada frase, né? A cada momento que você lê uma frase, como você destacou que Lázaro não foi sepultado. Lázaro, pelas palavras de Carbar, se encontrava no seio de Abraão. Então, Lázaro, quando desencarnou, já é citado como estando nos braços do Pai, né? E Jesus, de uma maneira sensacional, como ele fez sempre nas parábolas que a gente analisa, ele traz de maneira sutil, dizendo que um foi sepultado, e traz esse conceito dos bens materiais envolvidos também, né? E o outro já estava, pelo comportamento, no seio de Abraão. E muito boa essa comparação, realmente. E a gente sabe, trazendo para o Evangelho segundo o Espiritismo, a gente sabe que essa parábola ela é analisada no capítulo 16, né? Onde a gente vê que não se pode servir a Deus e a Mamon, onde se destaca o quê? A questão da dificuldade da salvação dos ricos. Então eu vou ler um texto pequeno que está escrito lá, para que a gente jogue isso como um comentário e vamos passar para o Júlio. Então, Kardec fala o seguinte, olhem que comentários a respeito da riqueza. Pelas tentações que gera e pela fascinação que exerce, a riqueza constitui uma prova muito arriscada, mais perigosa do que a prova da pobreza. É o supremo excitante do orgulho, do egoísmo, da vida sensual. A utilidade e benefício providencial da riqueza é o controle da pobreza,
não um obstáculo à melhoria de quem a possui. É um instrumento de progresso espiritual, como tantos outros disponibilizados por Deus. Ricos e pobres são espíritos em provação, de maneira igual. A indigência é uma prova dura, a riqueza é uma prova perigosa. Se a riqueza houvesse de constituir obstáculo absoluto à salvação daqueles que a possuem, Deus, que a concede, teria posto nas mãos de alguns um instrumento de perdição sem apelação nenhuma. Estaria condenado pela riqueza. Né? Então a gente sabe que, diante disso, o sentimento é aquilo que conta. Não é a riqueza em si, e sim a valorização dessa riqueza. Mas, Júlio, o que você tem para nos dizer a respeito disso? E a gente sabe que tem alguns comentários muito valiosos ainda que possam ser feitos, emendando na onda que o Marcelo já trouxe para a gente bastante coisa. Realmente tem bastante reflexão aí, né? A gente vê, parabéns aí pelos comentários, pelas informações, a interpretação brilhosa aí do Marcelo, e pegando carona aí da riqueza, né? Não tem nenhum problema em ter o dinheiro. Isso é uma busca constante, todos queremos conforto. Só não pode entrar, justamente como o Marcelo bem falou, é o orgulho, a prepotência, né, a arrogância. E sim, olhar para o próximo, né? Jesus nos deixa muito claro na parábola o amor ao próximo, ajuda, a caridade, né? E muito claro também que não é o depois, não é depois da morte que nós vamos pedir a nossa redenção aí, né? Pedir misericórdia. Nós temos que fazer isso aqui e agora, né? Este é o momento, essa existência é o momento. Depois que passamos para o lado de lá, né, da espiritualidade, nós temos que ter acrescentado algo. E como acrescentar algo? Como fazer algo? É seguir esse ensinamento de Jesus, seguir os ensinamentos que estão aí. Tem muita coisa para ser aprendida, a gente tem que constantemente estar evoluindo, né? E a tão falada reforma íntima, né? Que são aquelas pedrinhas que nós temos, em que muitas vezes a gente é recorrente, né? A gente sabe, cada um de nós sabe muito bem naquilo que é recorrente, né? E o que me chamou muita atenção foi assim, o que Jesus deixa claro, que devemos sempre exercer a caridade, né? De qualquer forma. E aí, o que me faz pensar é trazer as considerações para o nosso mundo atual. Como será que nós estamos agindo? É como Lázaro ou como rico? Né? Essa reflexão tem que ser feita a cada dia, porque muitas vezes a gente é fraterno, a gente faz a caridade no centro espírita, em qualquer casa religiosa, mas nós fazemos isso na nossa casa, nós fazemos isso no trabalho, nas ruas, né? Isso é muito importante também. Como que a gente lida com essa informação tão valiosa e essas reflexões que o Marcelo nos trouxe, que eu repito aqui, foi brilhante, explicou muito bem, e o que eu quero trazer como nós somos o rico, aquele que pede por caridade, pede nos sinais, que pede, bate a nossa casa pedindo um prato de comida, como nós lidamos com isso? Eu ressalto também um grande mal hoje em dia, talvez seja a violência, né? Que muitos de nós ficamos aí atordoados e muitas vezes colocamos como uma barreira não fazer a caridade com medo da violência. Como nós educamos nossos filhos, como nós como orientamos os nossos idosos, aqueles que nós temos o nosso cuidado, de como abordar, como fazer a caridade, com tanta violência que nós temos no mundo. Então, eu passo essa reflexão e peço até a vocês aí que comentem, Marcelo, como lidar com isso? Como fazer a caridade? Como ser
como o Lázaro, sendo que nós estamos na posição, talvez, ainda do rico, né? E muitas vezes não estamos entendendo que nós não estamos no caminho certo. Vamos fazer o seguinte, olha, a gente vai usar essa pergunta do Júlio para fazer junto com a do Daniel. Vamos fazer aqui um mix. O Daniel fala o seguinte, olha, o que Jesus nos adverte sobre a ilusão de se achar rico por ter mais dinheiro é o que isso impede de agir com amor, o que é uma condição para pobre e rico, mais sentido na volta ao plano espiritual. Então vamos colocar essa reflexão junto. Vamos voltar para o Marcelo então, Marcelo. Bom, Júlio, é muito interessante o que você falou e também a pergunta do Daniel. Vou começar pela do Júlio e depois vamos para o Daniel. Nós somos defrontados o tempo inteiro, especialmente nesse momento da pandemia, isso ficou mais intenso, né, com pessoas que nos pedem, né, com situações em que a gente tem pessoas que, uma espécie de mendicância. Me lembro de uma passagem de Jesus que está em Mateus, lá no 41, 45, 41, 42, quando ele fala da outra face. Dai àquele que vos pedir e não repilais aquele que vos queira tomar emprestado. Então, não é para gente. Às vezes a gente atravessa a rua, né? Eu já me peguei muitas vezes fazendo isso e eu estou tentando me corrigir. Tem aquele mendigo ali, eu atravesso a rua para evitar. Gente, devemos dar. O dar pode muitas vezes não ser dar o dinheiro. A gente pode não ter o dinheiro. Pode não ser bom dar o dinheiro. Mas dar um sorriso, conversar, tentar levar um socorro. Há tanta coisa que a gente pode fazer com essas pessoas que estão angustiadas muitas vezes e não precisam só do dinheiro. Óbvio que temos que ter cautelas nas cidades grandes, especialmente, né? Então, porque às vezes podemos cair numa cilada e Jesus nos pede vigilância. Então, com todas as cautelas nesse processo de assistência, devemos sempre que possível socorrer, sempre que possível doar. O nosso gesto deve ser doar e, de preferência, além do dinheiro, algo mais. E aí temos várias casas espíritas e vários trabalhos voluntários no sentido de sopas e trabalhos na rua, que nós podemos aderir a esses trabalhos para que possamos ajudar mais ainda a esses companheiros que estão necessitando. E doações, às vezes, anônimas, que podemos fazer também, aqueles que puderem, né? Há tanta gente precisando. E é importante, nos dias de hoje, também a doação material. Já é o exercício do desapego. A pergunta do Daniel, a questão de o rico, né? Aí o rico se ilude muito mais que o pobre, como o Walter leu há pouco no Evangelho segundo o Espiritismo. A prova da riqueza, ela gera um apego muito maior. E, ao desencarnar, se ele se apegou, ele sofre mais que o pobre. Mas a questão é toda de sentimento. Nós podemos ter também um pobre mais apegado que um rico. O rico, ele pode ter os seus bens materiais e não ser apegado. E o pobre pode não ter ou ter muito pouco e ser muito apegado. Então, a relação de como nós lidamos com a prova da riqueza ou com a prova da pobreza em termos de sentimentos. Então, é muito importante a gente saber administrar os bens terrenos para que possamos prestar contas quando desencarnarmos sem apego e tentando distribuir da melhor forma possível. Me lembro, para terminar, isso atribui a São Francisco de Assis ou a outros santos, mas não importa quem foi o santo. Mas tinha um santo que estava plantando uma rosa no jardim. E aí uma pessoa perguntou para ele assim: o que você faria se você soubesse que hoje você ia morrer? E ele respondeu: continuaria plantando a rosa. Então a gente tem que viver de tal forma que, se nós formos visitados pela morte a qualquer momento da nossa vida, a gente tenha tranquilidade de saber que fizemos e estamos fazendo o nosso melhor. A morte vem, como veio para Sueli, vem sem dar recado, muitas vezes. Esse exercício de desapego e da caridade é um exercício permanente para que possamos ter paz na nossa chegada no mundo espiritual. Queridos amigos, é um longo caminho, é um trajeto com pedregulhos, com rios caudalosos, nos quais temos que mergulhar de cabeça, aprender a nadar, e temos bons calçados para pisar em diferentes pisos, né?
e 4 olhos e não 2 olhos para que a gente possa enxergar tudo que existe à nossa volta, pois não é fácil. Temos que realmente compreender muito das parábolas, porque Cristo nos deixou muito ensinamento. E é um grande manual de comportamento, um grande manual de ética, de conceitos morais, essas parábolas que Jesus fez, assim como o evangelho em si próprio, né? Agora, Júlio, eu ia comentar alguma coisa com você, é o seguinte, no momento da parábola, Jesus diz o seguinte, que exatamente ele diz que, com relação aos mortos, né, que se os vivos não acreditam nos mortos fazerem comunicação, por exemplo, eu vou ler aqui aquele pedaço que ele fala, se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos, né? Então, é bastante interessante. E aí eu ia perguntar o seguinte, a gente tem na pergunta 278, no Livro dos Espíritos, é assim, quando fala a respeito também da outra passagem, em que o rico encontra Lázaro e consegue enxergar Lázaro, apesar dos planos diferentes que eles estão, na pergunta 278, Kardec fez o seguinte questionamento, os espíritos das diferentes ordens estão misturados uns aos outros? Porque a gente está acostumado a pensar que não estão misturados, né? A gente, muito nos ensinamentos, nos trazem que existem as vibrações diferentes, os umbrais ou os planos de diferentes níveis. Então, a resposta dos espíritos eu achei interessante trazer para vocês, porque tem bastante a ver com essa cena especificamente da parábola, onde uma personagem encontra outra, tendo sido tão diferente em comportamento na Terra, né? O espírito diz o seguinte, a resposta, sim e não. Então, estão misturados uns aos outros? Sim e não, quer dizer, eles se veem, mas se distinguem uns dos outros. Eles se evitam ou se aproximam segundo a analogia ou antipatia de seus sentimentos, tal como acontece entre vós, encarnados. É todo um mundo do qual o vosso é um pálido reflexo. Os da mesma categoria se reúnem por uma espécie de afinidade e formam os grupos ou famílias, unidos pelos laços das simpatias e pelos fins que visam. Os bons, pelo desejo de fazerem o bem. Os maus, pelo de fazerem o mal, pela vergonha de suas faltas e pela necessidade de se acharem entre seres semelhante a eles próprios, né? Então, eu queria passar para você a bola um pouquinho e comentar a respeito disso, Júlio. Exatamente. Nós vamos, ao desencarnar, nós vamos para a mesma vibração, para as orbes que têm a mesma vibração em que a gente tem em vida, que é a nossa vida terrena. Então, todas aquelas boas ações que a gente costuma fazer são vibrações positivas, vibrações boas, nós vamos acessar justamente as orbes em que a gente tem a sintonia, a gente tem a mesma, aquele mesmo padrão vibratório. No caso do rico, ele era avarento, não ajudou o próximo, não teve amor ao próximo, ele estava muito distante, tanto é que na parábola diz do abismo que há entre aí as duas orbes, né? Os dois lugares em que eles acessaram. Então, devemos ficar preocupados com isso realmente, né? A preocupação no sentido de evolução, porque, creio eu, estamos caminhando, nós estamos nos aprimorando, nós estamos aí exercendo a nossa caridade na medida do possível, né? Por isso que eu falei que muitas vezes a gente não faz aquilo que deve. Ajudar ao próximo parece muito fácil, na teoria, mas será que ajudamos realmente naquilo que aquele que nos procurou estava necessitando? Dentro das nossas possibilidades, é claro, né? Mas o que você me perguntou em relação aí ao local em que cada desencarne aí possa estar acessando, exatamente pelo padrão vibratório, não tem outra regra. Entendi. Marcelo, é apenas uma analogia que Cristo utilizou, uma figura de linguagem, quando diz que o rico encontrou Lázaro, ou a doutrina nos explica isso que o Júlio confirmou para a gente, com relação às energias? Como você pensa com relação a isso? Na parábola fica claro que eles estão em locais diferentes, né? Um está no Hades, outro está no seio de Abraão.
Então, eles estão em locais diferentes e você vê que na parábola, em momento nenhum, se fala que Lázaro está vendo o rico. Ele está desligado daquele mundo, que era o mundo que ele vivia, que tinha o rico acima dele. Então, me parece que eles estão em locais diferentes, vibratoriamente, como falou o Júlio, mas era possível ao rico ver Lázaro porque ele tinha aquela dor de consciência, né? E essa dor de consciência que ele lembra do erro dele, do egoísmo dele. Então, ele consegue ver Lázaro, onde Lázaro se liga psiquicamente a Lázaro e percebe que Lázaro está bem. Então, mesmo estando distante, porque na parábola é falado que é um abismo entre eles, né? E é interessante observar que esse abismo não impede que o rico seja socorrido, ele pode ser socorrido, mas ele não quer o socorro, ele quer aplacar a sede, a água, que o Cair Bachuta fala, a água era a paz que o Lázaro tinha e que ele não tinha. Isso não dá para ser assim de uma vez só, né? Essa paz ele vai encontrar com o esforço dele no decorrer do tempo, mas são vibratoriamente regiões diferentes, mas o liame mental entre eles permitia que o rico visse, e isso, Cair Bachuta fala, era a expiação do rico, era o sofrimento dele, poder ver que Lázaro estava feliz. Exatamente. É isso, né, Júlio? Exatamente. A gente percebe que fica mais fácil entender dessa maneira, inclusive o comportamento do rico, para que a gente possa entender um pouquinho de padrão vibracional. Quando ele exclama para o pai Abrão, tende piedade de mim, mande, né, ele usa a palavra manda, né, na parábola, mande que Lázaro molhe a ponta do dedo para me refrescar a língua, né, pois ele está sendo torturado nesta chama, né. Então a gente sabe que certamente os espíritos numa melhor situação evolutiva podem ajudar aqueles retardatários, mas também sejam encarnados ou desencarnados, né? Mas a gente sabe o quê? Que essa ajuda só vai acontecer caso haja uma participação efetiva do coração daquele que a solicita. Então, o arrependimento sincero, em muitas situações, é necessário para que a gente possa receber aquela ajuda. Então, não basta que aquele espírito, num grau mais elevado, queira ajudar. Nós precisamos realmente ter essa abertura para que tudo aconteça, né? Então, isso aqui fica importante para que nós precisamos nos movimentar no sentido do bem, para que possamos ter ouvidos de ouvir. Né, Marcelo? Acho que é isso que traz o sentido que é uma troca energética de duas vias. Eu preciso ter o reconhecimento desta frequência que me está sendo enviada para que eu possa aproveitá-la. Senão não adianta. Senão é a mesma coisa que você ter uma televisão desligada na Avenida Paulista ou na Avenida Brasil, no Rio de Janeiro, em que tantas e tantas frequências estão sendo emitidas. Você não vai captar nenhuma, né? Perfeito. Tem narrativas na obra de Chico Xavier de mães que socorrem filhos que estão em regiões inferiores e visitam os filhos semanalmente por 100 anos. E só após 100 anos, expressão dos benfeitores, é que o filho consegue ver. Ela vai lá semanalmente, às vezes mais de uma vez por semana, para visitar, para socorrer aqueles filhos que estão em regiões inferiores. Mas só como o Walter falou, no momento que aquele filho consegue perceber, ele abre a mente, merece, aí ele vê a mãe que é resgatada, né? Então, porque ela ia lá, visitava, confortava, dava passe, orava ao lado dele, mas ele não conseguia captar essa antena, ele não tinha antena, a televisão estava desligada. Após a dedicação de 100 anos de visitas semanais, ele começa a perceber, começa a sair daquele inferno, entre aspas, e aí ele capta, e aí é só esses recursos podem ser 100, 50, 20 anos, mas demora, porque a demora daquele que está no sofrimento abrir a mente para conseguir captar o recurso e receber o recurso. A gente vê muito isso nas obras de André Luiz também, esses resgates, né, centenários, em que, como em Libertação, por exemplo, que existe um caso bastante ilustrativo a respeito dessa espera da mãe, que espera para resgatar o filho e espera um momento em que ele dê uma mínima abertura, alguns rasgos de compreensão, de arrependimento, para que aquilo possa ser introduzido e iniciado um grande trabalho. Mas, olha, para a gente ir encerrando, eu vou passar para o Marcelo uma questão que o nosso amigo coloca aqui, olha, Abrão estava em maior nível que os dois, né? E se fazia acessível ao rico.
Que comentários você tem a fazer essa analogia? Abraão, por exemplo, é o pai, né? Que recebeu Lázaro em seus braços, né? Ele também se fazia acessível ao rico. Existe nisso, talvez, algum momento de arrependimento em que o rico conseguia ver os ensinos de Abraão, pois ele também estava se comunicando, Marcelo? Sim, a gente observa que é muito interessante, e a lição que o rico nos passa é isso, ele orou, ele pediu socorro. O pai Abraão estava acessível, como Deus está acessível a qualquer lugar do universo quando alguém pede socorro. O pai Abraão aí, que de fato, espiritualmente, era mais evoluído que os dois, se for colocar numa escala espiritual, ele está acessível. Então, o socorro divino é acessível. O rico, ele no segundo pedido, ele mostra a generosidade, em que ele pede para que os irmãos dele fossem socorridos. Nesse momento, ele começa a ser generoso, mas ainda pensando só no núcleo familiar dele, né? Mas ele ainda está naquele ponto de arrogância. Pede a Lázaro que vá lá, ressuscita um morto para falar com meus irmãos. Mas ele tem a humildade de orar, é uma virtude do rico, e ele tem, nesse segundo pedido dele, uma preocupação com o próximo. Então, vai chegar o dia, é uma parábola, em que ele vai conseguir estar numa faixa melhor e sair daquele inferno, né? E ele já tem o recurso da oração, só que ele tem que aprender a orar, né? A oração exige de nós uma postura mais humilde. Um dia ele aprende. Todos nós. É isso mesmo, é isso mesmo. A gente tem muito tempo pela frente, mas o momento é agora, como a gente disse, o pontapé inicial tem que ser já. Não pode ser na próxima encarnação, já. Precisamos mudar já. Então, somos trabalhadores aí da última hora, num mundo que está mudando demais e queremos continuar para que possamos ver esse mundo maravilhoso, essa terra, esse planeta que nos foi brindado de maneira diferente, de maneira com muita fé, com muita esperança, com muita honestidade, com muita boa intenção, com conceitos morais mais fortes, em que a gente tenha menos preocupação, em que a gente tenha um mundo menos violento, um mundo que o próximo se preocupe mais com o outro, e obviamente que isso gera, como também foi falado aqui no nosso chat, gera momentos difíceis na cabeça de cada um, no coração de cada um, nossos corações ficam doloridos, né? Nós sentimos nossa alma deprimida, nosso ânimo diminuído, mas isso não pode acontecer, nós temos que confiar na providência divina. A gente precisa confiar que o nosso destino está se traçando pouco a pouco em conjunto com o nosso plano espiritual. Nós temos a nossa participação, sim, temos. Nós podemos mudar nosso plano espiritual, sim. Agora, nós podemos persistir naquilo que nos propusemos quando viemos e conversamos e fomos aceitos por nossos pais. Então, às vezes vem a tristeza, às vezes vem um pouquinho de depressão, às vezes vem um pouquinho de desânimo com a situação, na situação que nós estamos passando. É um desafio, sem dúvida, um grande desafio que nós temos o privilégio de estar vivenciando, né? Parece uma coisa estranha falar que é um privilégio passar por isso, mas nós estamos nos fortalecendo. Nós precisamos nos acreditar que sairemos dessa melhor, mais fortes. E teremos perdas, sim, estamos tendo perdas, todos nós estamos tendo essas perdas e não gostaríamos de ter. Mas até isso são provações que estamos passando e temos a certeza da vida imortal. Então, a doutrina nos traz que a vida imortal simplesmente passamos de um lado para o outro, a doutrina dos espíritos nos brinda com a compreensão de que estamos no momento daqui na Terra, em outro momento não estamos mais, por um motivo ou por outro, né? Qualquer que seja o motivo, isso não pode nos causar depressão. Nós sabemos que os irmãos que passam para o lado espiritual estão cumprindo o seu dever, o seu desígnio, embora a gente não compreenda na maioria das vezes, não compreenda e não gostaríamos que acontecesse. Nós, como praticantes, a gente pode dizer, é um termo estranho, mas nós, aqueles que defendemos a doutrina, aqueles que compreendemos os seus conceitos, não deveríamos sentir isso, mas a gente ainda sente, faz parte da nossa ainda evolução, do estágio em que a gente se encontra. Amigos, a gente vai encerrando por aqui, a gente agradece muito o Marcelo Ferreira, o Júlio Fernandes, o Gutenberg Pascoal, que participou também aqui no início com a gente, fazendo sua linda homenagem a Sueli Caldas, e também ao nosso amigo que também encarnou na data de hoje, em São Paulo. Nós temos uma gratidão por essas pessoas que nos trazem tanto ensinamento e dedicam a sua vida à doutrina. Marcelo, muito obrigado pela sua participação, da disponibilidade, Júlio também,
E eu gostaria de saber se o Júlio, que está habituado aí na sua casa, pode fazer uma prece de encerramento para a gente. Se ele faria, a gente gostaria de ter um encerramento seu e faríamos um encerramento um pouquinho mais silencioso do que o habitual, em homenagem a tantos e tantas corações que partiram. A gente agradece a presença de todos. Marcelo, você quer se manifestar como um encerramento? Só agradecer, Walter. Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade, parabéns pelo trabalho. Muito obrigado, Júlio, também pelo carinho. E com isso eu também abraço a todos e agradeço pelo carinho da ter ouvido. Nós é que agradecemos muito sua presença, então. Júlio, a gente deixa com você, convidando as pessoas para quarta-feira que vem, então, 8 da noite, do mesmo jeito, aqui horário de Brasília. A gente tem mandado os links. E você, como a gente comentou semana passada, mande o link para um colega, mande o link para um irmão, para um amigo, para alguém que você acha que esteja necessitando de ouvir algumas palavras consoladoras, pois a doutrina espírita é isso, é consolo com conhecimento. Nós temos esse papel, essa interpretação das parábolas de Jesus, à luz do Espiritismo, à luz do livro de Caibar Schutel, tem essa finalidade, confortar os corações e trazer o conhecimento a todos. Então, obrigado, uma boa noite, que fiquem com Deus. Nós ficaremos agora com o nosso amigo Júlio, com a sua prece, a sua oração, que a gente sabe que vai ser de muito coração, representando todos os amigos do Centro Irmão Rafael e todos que estão conectados com os corações. Obrigado, Marcelo, obrigado, Júlio, boa noite a todos. Obrigado também. Então, vamos lá, vamos agora agradecendo a toda a espiritualidade amiga que sempre nos acompanha, a Jesus, nossos mentores. Vamos agradecendo pela oportunidade que nos deu essa noite de aprendizado, de evolução, e que a gente continue sempre galgando pelo melhor para o nosso íntimo, pela nossa espiritualidade. Nosso Divino Mestre e Salvador, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos auxiliar as forças do bem a transformar o mundo. Veneráveis mensageiros celestes, auxiliares de Jesus, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos auxiliar as forças do bem a transformar o mundo. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e de luz, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos auxiliar as forças do bem a transformar o mundo. E vamos pedir, com essa vibração toda que produzimos essa noite, a todos os profissionais da saúde, aqueles que trabalham nos hospitais, os médicos, enfermeiros, todos os auxiliares de limpeza dos escritórios, todos aqueles que têm muita força, que se fortalecem, têm fé, que vão continuar sempre com muita luta para estar nos ajudando nesse momento tão difícil de pandemia. Vibrando também pelos encarcerados, pelos aqueles necessitados, aquele necessitado que sabemos que só nós sabemos, nosso íntimo, que necessita nessa noite. Nossas melhores vibrações. E pedimos a Deus Pai, nosso Pai Celestial, com nossa infinita bondade que tem, que nos dê a oportunidade de sempre estarmos presentes nessa maravilhosa oportunidade de evolução. Muito obrigado por tudo, e assim seja. Graças a Deus.